Olá, para você que me acompanha no programa A Palavra Partilhada. O programa de hoje, ele vem nos trazer uma sensação de pertença. Pergunto a você, você se sente família de Jesus? Você se sente uma pessoa que faz parte da vivência espiritual? Vamos colocar com esse nome da família propriamente dita de Jesus? Convido você a tomar comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, de 19 a 25. A palavra de Deus nos diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram procurar chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias, subiu com seus discípulos a uma barca e disse ele: passamos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então, o despertaram com este grito: Mestre, Mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos, a fúria da água, que se acalmasse. E se acalmaram e logo veio a bonança. Perguntou-lhe então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, para você que me acompanha neste programa, a palavra de Deus hoje vem trazer para nós assim um Jesus, vamos dizer assim, mais seco, né? Um Jesus mais ríspido. Começando ali, Jesus com o seu discipulado ali, na sua missão, pregando, e então sua família vai procurá-lo, a mãe e os irmãos. E vale aqui lembrar que aqui no programa nós não vamos fazer assim esse aprofundamento, né, na teologia, na exegese da Bíblia. Nós estamos partilhando a palavra de Jesus. Não é assim um curso da teologia, não é um curso de exegese bíblica, não é um curso de aprofundamento. Por isso nós partilhamos bastante a palavra, que seria uma leitura orante, vamos se dizer assim. Eu procuro trazer o mais próximo disso o programa A Palavra Partilhada. Mas não tem como a gente deixar de falar também um pouco, né? Porque lendo assim dá aquela impressão de um Jesus ríspido, de um Jesus que, nossa, que deseducado, né? Ele lá anunciando a palavra de Deus naquele lugar e chega a mãe e os irmãos. Os irmãos aqui, se você for aprofundar mesmo, a forma que nós falamos irmão hoje, irmão do mesmo pai, do mesmo mãe, sangue ou meio irmão, enfim, é diferente. Naquela época todos os parentes da mesma descendência eram tidos como irmãos, primos, enfim. E aqui vale um estudo bem aprofundado. Então foi a mãe de Jesus, Nossa Senhora, e os irmãos, os parentes, ter com ele. E mediante aquela multidão, eles não conseguiam chegar até ele, né? Imagina você, quando você sabe que um amigo, que alguém está ali, você vai no evento, você chega perto e quer estar ali junto. Por quê? Porque é família, matar saudade, rever. E Jesus, a mãe e os irmãos foram e tentaram chegar, mas aquela multidão
muitas vezes acontece isso também no âmbito da nossa fé. Nós estamos ali tentando nos aproximar de Jesus, buscando, tentando estar próximo, tentando chegar, dar aquele abraço, Jesus, eu estou aqui, Senhor. Mas a multidão de coisas que a nossa vida acarreta, que a nossa vida traz, seja lá em qualquer sentido, parece que não nos permite a chegar tão próximo de Jesus. E muitas vezes nós começamos a imaginar, nossa, o que está acontecendo? Eu não estou tendo força para ir buscar, eu não estou tendo mais aquele desejo, aquela vontade, mas eu estou vendo Jesus ali e eu quero chegar próximo, né? Imagino aqui a agonia da mãe, dos parentes, enfim, de toda o pessoal que queria estar próximo ali de Jesus. Mas Jesus, ele é sábio. Jesus, ele veio para nos ensinar. E ele não perde tempo nem mesmo com essa situação. A saber que o ministério de Jesus, e isso você vai decorrer, né? O pessoal cuidava muito, o pessoal queria encontrar um erro. Jesus ia fazendo, então quando disseram, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, logo já pensaram, né? Agora ele vai dar prioridade, ele prega tanto do partidarismo, mas a família dele vai chegar aí, ele já vai trazer, já vai colocar aqui na frente. Não é o que nós faríamos? Mas Jesus não perde oportunidade de catequizar. Jesus não perde a oportunidade de nos ensinar que, embora é a mãe, embora é os parentes, embora é os que estão próximos dele, da corrente sanguínea, mas ele não faz distinção. Ele não deixou de amar a mãe, os irmãos, ele não virou para ela e falou, vai embora, não quero vocês aqui, não. É a nossa maneira de ler rapidamente, de tentar entender a Bíblia que nos dá baseado ao que é os nossos sentimentos. Mas foi-lhe avisado, Jesus simplesmente diz, minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ou seja, Jesus queria dizer que ele tem um amor pela mãe, pelos parentes, mas não só por aqueles. Todos nós que ouvimos a palavra de Deus, colocamos ela em prática. Todos nós que meditamos, que praticamos, que dizemos que amamos Jesus, como a mãe, como os irmãos, a parentela que ama Jesus, por isso quer estar próximo. Então ele está dizendo que não só a corrente sanguínea, mas todo aquele que ouve e pratica é descendente de Israel, é descendente do pai Abraão. Todos esses que ouvem a palavra do Pai e colocam em prática e a observam, olha só, os que ouvem e a observam, estes também são minhas mães e meus parentes. Porque Jesus não faz distinção de pessoas. E repito, não estamos falando aqui da corrente sanguínea de Jesus. Amém? Ele diz bem claro, é o povo eleito, é o povo escolhido. Então Jesus diz, não só minha mãe física, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus, que escutam, que aprendem, que mudam de vida pela palavra. Ou seja, vale saber que existe o povo de dentro da igreja e o povo que está lá fora esperando. O pessoal que está do lado de fora, aguardando para ter com Jesus. Mas todos são o povo de Deus. Por isso não importa se você está como os parentes de Jesus um pouco lá atrás, tentando a chegar a Jesus. Não importa se você está mais próximo de Jesus. O que diferencia a nossa fé é nós ouvir e praticar. Convido você a meditar comigo, não precisa pegar, mas apenas ouvir. No 1 João, ele diz assim, eis como sabemos
no capítulo 1, versículo 3. Eis como conhecemos Jesus. Eis como sabemos se somos dessa família pertencente de Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos, João diz que é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Amém? Então a palavra de Deus vai nos dizendo isso. Quem são a família de Jesus? Aqueles que ouvem, aqueles que praticam. Eis como hoje, em 2019, nós provamos para Deus que o amamos. Se nós ouvirmos os mandamentos e praticarmos. Não há como nós vivermos uma vida dúbia. Ora no mundo, ora com Jesus. Ora fazendo coisa errada, ora na santidade. E Jesus, vendo todo aquele povo, toda aquela história, Jesus aproveita para ensinar. Ei, minha mãe física, biológica, meus irmãos são aqueles que vieram sim me ver, mas todos vocês que ouvirem a palavra do meu Pai que estás no céu e colocarem em prática, vocês também são minha família. Trazendo para um particular. Vocês são minha família, por quê? Porque eu e o Pai somos um. Então, se nós ouvirmos e praticarmos, nós nos tornamos família. Família igreja, família comunidade, família de grupo de oração, família de pastoral, família de movimentos. Por isso que você ouve muito dentro da igreja a linguagem irmão. Ô irmão, você tá bom? Ô irmão, e daí? A paz de Jesus, irmão. Enfim, devido a essa familiaridade, devido a essa irmandade que a fé nos faz um. Por isso, você vai no encontro. Muitas vezes, você começa a conviver com uma pessoa que o sentimento e proximidade com ela é mais próximo do que muitas vezes com algum parente, com um vínculo sanguíneo. Por quê? Porque esse contato em Jesus torna família. Aí ali é eliminado a maldade, ali é eliminado a cobiça, a inveja, por amor a esse Jesus. Porque se cada um de nós que estamos inseridos na pastoral, no movimento, que estamos inseridos na igreja e na vida em santidade, buscando esse Jesus, acaba-se a maldade, porque a palavra de Deus é pura. Ela tem o condão de nos ensinar, de nos fortalecer, de nos corrigir, como diz lá em Timóteo. Toda a escritura é útil para ensinar, para corrigir, para não dar o termo errado. A palavra de Deus assim, toda a escritura em 2 Timóteo é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça, em 2 Timóteo 3,16. Com essa palavra de Deus, ela nos dá esse direito de familiaridade. Ela nos dá esse direito de ouvir a mensagem de Jesus e de praticar. E olha que força tem essa palavra de Jesus. Olha que força tem observar as coisas de Deus. A palavra de Deus continua ali no versículo 22, que passado isso, passado esse episódio, Jesus subiu numa barca. Olha lá no versículo 22, com os seus discípulos. E disse ele, passamos a outra margem do lago. E eles partiram. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago, e a barca enchia-se de água, e eles achavam em perigo. Mas olha que interessante, a barca
aqui, hoje podemos representar a nossa vida, a nossa igreja, essa barca de Jesus que nos leva para o outro lado, para uma margem segura, é a palavra de Deus, é essa vivência em comunidade, é essa vivência em familiaridade. Podemos dizer que como nós somos família de Jesus, estamos nessa barca igreja que se movimenta, levar de lá para cá esse evangelho de Jesus que percorre as casas, que percorre as vizinhanças, as redes sociais, os meios de comunicações. Essa barca de Jesus começou a enfrentar perigos, a enfrentar ataques. Ei, a sua casa, a sua família começa a enfrentar perigo. O inimigo, sabendo que você está buscando Jesus, que você pertence a essa família de Jesus, ele começa a tentar, ele começa a soprar coisas, mas diga aí para o seu coração: na minha barca tem Jesus, eu sou família de Jesus, porque se Jesus disse que aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam, estes são a família dele, nós somos família de Jesus, e atravessando nesse mar da vida, nesse mar onde as ondas chacoalham, encobrem o vento, onde tenta derrubar a nossa barca família, a nossa barca religião, a nossa barca vivência. Não consegue, porque está com Jesus. E Jesus ali dizia que ele adormeceu. Jesus parou. Muitas vezes na nossa vida dá essa impressão de que Jesus está ali quietinho, de que você pede, você rema, você arranca a água que o inimigo jogou na sua casa e parece que você não vê Jesus, e Jesus está ali quietinho. Ei, nós somos família de Jesus, e se nós estivéssemos aceitado isso no nosso coração como esses discípulos, eles poderiam imaginar, tudo isso está acontecendo, mas Jesus está conosco. Nós somos da família dele, se ele defende todos os deles, ele irá nos defender. Mas muitas vezes a nossa confiança não está neste Jesus que está na nossa barca. Muitas vezes a nossa confiança está na internet, está no dinheiro, está no jeito que eu faço, nossa confiança está no jeito que me é apresentado para resolver os problemas, e nos esquecemos que Jesus está dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Por que não podemos dizer, embora seja redundante, que Jesus está dentro da nossa religião, do sistema religioso? Por isso meu grupo, minha pastoral, meu movimento parece que está com... Não, Jesus está aí. Aí nós temos duas opções, a de confiar que mesmo dormindo ele está aqui e ele nos defende, ou começar como os discípulos, fazer uma grande gritaria, querer chamar a atenção, não confiar, não ter fé, a ponto de acordar Jesus. Ei, nós somos família, nós temos o Cristo. Não importa se nós estamos como os irmãos lá atrás da multidão, querendo se achegar a Jesus, e para isso ter que enfrentar a multidão, dar licença, uma trabalheira, mas estar na presença dele. Ou se estamos desesperados em uma barca chacoalhando com tribulações, com angústia, com dificuldades, mas Jesus está aqui. E Ele nos cuida, Ele nos protege. Mesmo que você orando, e não escuta nada, faça como Jesus, silencie. Se gritar, se chacoalhar, se espernear, não está resolvendo a ondulação da sua vida, não está tirando, faça como Jesus. Tenha segurança em Deus, no Pai, tenha segurança na igreja, na Eucaristia, na oração, no terço, no jejum, na penitência. Silencie. Faça como se estivesse dormindo. Mas chegue próximo a Jesus
E a palavra de Deus então diz que aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Está aí o primeiro passo para a mudança total da nossa história. Reconhecer que sem Jesus, nesse barco da vida, nós não somos nada. Reconhecer que nós estamos da forma em que estamos por estar sem nos sentir pertencente a essa família de Jesus. Que as coisas na nossa barca, que a tempestade, que a água e o vento só atingiu a nossa casa porque nos afastamos da familiaridade de Jesus. Nos afastamos de ser característica de família de Jesus. Família com ética, com honra, com justiça. Família que compra e paga. Família que renuncia a toda essa vivência mundana que o inimigo tenta jogar com bebedeira, com sexo desregrado, com pornografias, com vivências diferenciadas da vivência, da familiaridade de Jesus, da ética de Jesus. Vamos perdendo essa relação entre família de Jesus, entre viver santamente, como foi nos pedido já lá na libertação, ao entrares na terra em que o seu Deus te dará, não te colocarás a praticar as práticas abomináveis com o que aquela gente praticava, gente que não era escolhido como povo de Deus, gente que optou a rejeitar as coisas de Deus para viver as coisas do mundo. Então fomos perdendo a característica de povo de Deus, fomos deixando de ouvir e praticar os mandamentos, desde Moisés, desde a aliança de Abraão, de Isaac, Jacó. Fomos perdendo e fomos nos escravizando e se perdendo como aquela multidão no meio do alvoroço. Mas Jesus te reconhece, sendo dele, se ouvir e praticar. Ei, eu sou da igreja, como diz a 1 João. Nisso reconhecemos se realmente você ama. Se você praticar, não adianta dizer eu amo a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus, primeiro eu quero agradecer a Jesus, olha, eu quero agradecer. Mas Jesus fala que toda a Escritura é apta para nos corrigir através da sua palavra. Paulo diz aos Timóteo que nós lemos ali, que toda a Escritura é apta para corrigir. Eu não quero viver a minha vida sobre observar a palavra de Deus, mas eu quero observar as minhas leis, eu quero fazer do meu jeito. O mundo apresenta bebida, eu bebo. O mundo apresenta droga, eu fumo. O mundo apresenta adultério, eu vou. Por quê? Porque eu tenho que estar social. E Jesus diz que nós só seremos família deles se nós ouvir a palavra e observar. João vai nos dizer que só somos família de Jesus e amamos de verdade ele se observar os mandamentos e praticar. Se nós falamos que amamos a Deus e não seguimos o que Deus propõe, nós somos mentirosos. Em outra ocasião, se não me falha, João 8 vai dizer que o pai da mentira é o diabo, Satanás. Que o próprio catecismo nos ensina que ele vem para atravessar o nosso caminho, nos tirar da graça. Em outra ocasião, a palavra de Deus nos diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E nós não queremos ouvir, mas queremos ser família. Queremos estar com Jesus. Queremos mostrar para todo mundo que eu sou de Jesus. Mas a hora que tem o trabalho de observar, e vale lembrar que aqui eu não estou pregando e partilhando um evangelho de perfeição. Não estou dizendo que temos que ser perfeito, nunca vamos errar, mas há uma diferença entre cometer um erro, pensando que está certo, e como os discípulos, viu que está errado, viu que tem algo errado, identificou
e dizer para Jesus: Jesus, eu estou perecendo por não me importar com o seguimento, com observar as tuas palavras, que está ali no versículo 24. Ou eu posso ir levando no peito, a nado da mesma forma, achando que estou com Jesus no meu barco, que Ele está ali, mas não seguindo, e batendo no peito: eu sou família de Jesus. Ei, presta atenção, você veja que Jesus deixa claro essa diferença. O evangelho de hoje ele vai nos deixar claro entre acreditar e estar de verdade com Jesus ou achar que está com Jesus. A palavra de Deus está nos ensinando hoje se nós de fato somos família de Jesus ou de fato nós aparentamos ser de Jesus. E a palavra vem nos deixar bem claro que o que nos define, se somos ou não somos, não é Jesus, não é o padre, não é o ministério. O que define se realmente você é ou não de Jesus são as suas atitudes. Por isso não adianta dizer para mim: se for dessa forma, então eu não vou estar na igreja. E se você não está praticando a palavra e os mandamentos de Jesus, você já não está com a igreja. Você está indo nela, mas você não está com ela. Se você não está seguindo uma evangelização como pede o Papa Francisco, que é desapegar, que é ir em socorro ao pobre, que é evidenciar, que é partilhar dos bens materiais e dos bens espirituais, se você não está indo como a palavra de Deus diz, que é ouvir e praticar, você já não está com a igreja. Você já não está seguro na barca. Você está dentro dela, como os apóstolos. Mas ela está chacoalhando. E ela só está chacoalhando para você entender que você está perecendo. Que nessa tranquilidade que você estava indo, muitas vezes você pode chegar à margem. Mas chegando na margem, existem duas situações. Existem a pessoa, como se você pudesse seguir, e não é o nosso tema, vocês vão ver que ao chegar na outra margem, já tem um possesso por um demônio esperando. E é aí que é a importância de nós estarmos com Jesus. Porque daí nada nos atinge. Ei, a vida é isso. Ora bom, ora ruim, ora calmo, ora bagunçado, agitado. Mas nós devemos estar com Jesus. E a diferença é essa, é o reconhecimento. Aqueles apóstolos descobriram que eles estavam perecendo. E foram gritando: mestre, mestre, eu estou perecendo. E quantas vezes você tem que parar, orar e jejuar e olhar e dizer: Senhor, o Senhor está na minha barca da minha casa, na barca da minha família, mas a coisa aqui está começando a desalinhar. Está escuro, Senhor, está de noite, eu não sei de onde está vindo este vento que está chacoalhando a minha casa. Mas eu sei que o Senhor está aqui. E é preciso reconhecer. É preciso nós olharmos e falar: Senhor, se nós formos remar somente com a nossa força humana, eu vou afundar. E isso não é vergonhoso. Por quê? Aqui não importa a perfeição. Aqui não importa o ser perfeito. Importa o ser de Jesus. Importa ouvir, praticar e acreditar e confiar em Jesus. Porque até então os que estavam com ele também na barca não tinham essa certeza. Não tinha. Por isso que eles entraram em pânico. Porque se eles tivessem, eles iriam se unir e falar: pera lá. Jesus está aqui no barco. Aconteça o que acontecer, Jesus está conosco. E se tiver que afundar, nós vamos afundar junto com Jesus. Agora, se tiver que ser salvo, nós temos, mas Jesus está aqui. Calma, Jesus está aqui. Mas não, eles já se desesperaram porque eles também andavam com Jesus, se sentiam de Jesus, mas não
eram ainda totalmente de Jesus. Tal é que lá na frente, depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, nada mais segura esses homens, eles saem evangelizar e não tem mais medo, uns é morto, outros não, e vai indo, outros anunciam a palavra, apanha, mas não existe mais esse medo. Por quê? Porque eles começaram a ter a convicção de ouvir e praticar essa mensagem de Jesus. Mestre, nós estamos perecendo. Por isso, meu irmão, é momento de nós pararmos, fazermos uma análise em todos os setores da nossa vida. Se nós estivermos, de fato, perecendo, pode ser duas situações. Ou você não está ouvindo e praticando a palavra, ou você não está confiando e acreditando que Jesus está com você, ou então possa ser que por uma graça tão maravilhosa que você vai receber ainda de Jesus, o inimigo já está furioso e já está soprando para tentar te impedir a tua bênção, para chegar de impedir a tua libertação. E se você descorrer o evangelho aqui mais para frente, você vai ver que ao chegar na outra margem, já existia uma pessoa possessa e Jesus libertou e aquele homem saiu livre. Então o inimigo, sabendo que Jesus estava indo ao encontro da libertação, da casa, da família e da vida, ele já foi soprando e tentando afundar e tentando derrubar, mas ele investiu contra Jesus, que está na sua casa, na sua família. Jesus levantou-se e ordenou aos ventos e a fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a tranquilidade. Mas primeiro foi preciso reconhecer. Primeiro foi preciso parar com tudo que estava fazendo e dizer: Senhor, eu não tenho mais o controle da barca. Senhor, eu não tenho mais o controle da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Por isso, Senhor, me ajude. Por isso, Senhor, me socorra. Senão eu vou afundar. E Jesus levanta e acalma. E Jesus pergunta: onde está a vossa fé? E Jesus nos pergunta hoje: ei, meu irmão, ele pergunta primeiro a mim, a você, onde está a nossa fé? O que estamos vivendo? Onde nós estamos depositando a nossa esperança? Nessa palavra de Deus? Neste amor em procurar ouvir e praticar, mesmo que nas nossas limitações, mesmo que nas nossas imperfeições? E Jesus está nos dizendo: ei, será que tens fé para acreditar e ao menos tentar seguir adiante e chegar ao outro lado, mesmo que apanhando, chacoalhando? Ou será que a nossa fé está daquele tipo de que, nem adianta mais, nós vamos afundar mesmo, já que nós não damos conta, então vamos empregar a responsabilidade a Jesus. Eu não estou nessa fé, não estou nessa caminhada, porque nem Jesus me ajuda. Então, Jesus, se isso é coisa tua, o Senhor se vira, eu vou viver minha vida. Onde está a tua fé? Onde está a tua familiaridade? Está em ouvir a palavra de Deus e praticar? Mas, João, como eu vou praticar se nem lendo eu estou? Ei, igreja, como nós vamos praticar e entender o que Jesus quer para nós, se nem a palavra de Deus nós abrimos? Eu sou de Jesus e o que ele diz? Não sei. Aí depois, com todo respeito e nada contra, como eu disse, o programa e a partilha aqui não é para nós acusarmos, condenarmos, mas é para nós meditarmos. Mas depois nós olhamos nossos irmãos evangélicos, aquela igreja é avivada. A nossa igreja, vixe, meu padre é morto, agora a igreja do irmão é avivada.
Mas por que é avivada? Porque eles estão meditando. As criancinhas nascem, já ensinam a cantar, já ensinam os hinos, já ensinam a louvar, já ensinam a meditar e viver sobre essa palavra de Deus que nos guarda. E nós muitas vezes também, ao invés de aprender na palavra de Deus, nós vamos ter como base da nossa vida Facebook, WhatsApp, nós vamos ter como base da nossa vida a conversa fiada, nós vamos ter como base da nossa vida o eu sou, o eu faço, e banimos Jesus que está conosco na nossa barca. Nós banimos da nossa vida toda a sabedoria, toda a escritura que é útil para ensinar, para formar, como diz aqui, e queremos que a nossa barca esteja em paz. Queremos que a nossa barca esteja. Por isso Jesus, olhando tudo isso, ele diz: quem de fato é minha mãe? Quem de fato são os meus irmãos? Senão aquele que ouve e põe em prática. Ei, onde está a nossa fé? A fé em Jesus, a fé de que Ele pode nos salvar, nos libertar. E olha só, Jesus ordenou, Jesus lançou uma palavra, Jesus falou, Jesus expressou. Por isso nós devemos andar sobre a palavra de Deus. Por isso a palavra da Bíblia, que é a palavra de Deus que nos é dada, é importante na nossa vida. Não para lermos e termos como livros de autoajuda, mas é a palavra de Deus que purifica e orienta. Acalme. É a palavra de Deus que diz que mandou a fúria e ela acalmou. Foi a palavra de Jesus, foi a palavra de Deus. Por isso, se você administrar sobre a tua casa, a tua vida, a palavra de Deus, e seguir e praticar, você tem resultado. Porque daí há conivência. A conivência no reino dos céus. Porque Jesus disse, Deus nos disse, que aqueles que praticarem, o Senhor Deus seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. E para finalizarmos, cheios de respeito e profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Este é Jesus. E este mesmo Jesus nos deu a sua ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, expulsarão demônios, manusearão serpentes, enfim. A palavra de Jesus pode nos acalmar, pode nos trazer para esta familiaridade cristã. Por isso Jesus disse: quem são minhas mães e meus irmãos? Aquele que ouvem e observam, aquele que pratica, aquele que tenta viver na justiça e na prática divina. Por isso convido você agora a meditar comigo. E dentro dessa família de Jesus, nós pedimos a direção e a intercessão dessa mãe de Pentecostes. Ela que estava aqui na pregação de Jesus, querendo estar com Jesus. Ela que está lá na noite, no dia de Pentecostes, onde Jesus derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Por isso vamos pedir a ela: ó Mãe de Pentecostes, venha nos ajudar, venha nos fazer entender e a entender que somos esta família de Cristo. Convido você a orar comigo, juntamente com esses irmãos, nossos queridos, o Álvaro e o Daniel. Convido você a orar conosco essa música da Mãe de Pentecostes. A hora
chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Espírito Santo, venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-nos, Senhor. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria aqui está, Mãe da divina graça. Teu esposo quer agir neste lugar. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-no, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-no, Senhor. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza-nos, Senhor. Ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós, e com línguas de fogo batiza-nos, Senhor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Batiza-nos,
Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos, Senhor. Sim, Senhor Jesus, e é com esse Espírito Santo, Senhor, que nós te pedimos neste dia e nesta hora. Batiza-nos, Senhor, neste dia, neste momento. Batiza-nos, Senhor, por intercessão da sua mãe de Pentecostes. Por isso nós te suplicamos, Senhor, enche-nos neste dia, enche-nos nesta hora. Guarda os nossos passos para que nós nos sentimos família de Deus, para que nós conseguimos, Senhor, poder ouvir e praticar a Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, durante toda a nossa vida, ter esta certeza da tempestade acalmada em Teu nome, ao som da Tua palavra, ao som da Tua voz. Por isso, meu irmão que me acompanha neste momento, determine sobre a tua casa, determine sobre a tua família, determine sobre a tua vida essa palavra de ordem que provém de Jesus, para que a tempestade seja acalmada. Por isso vai e diga: Satanás maldito, se retire da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, da minha família, que toda a perturbação feita nas nossas vidas, na nossa família, no financeiro, eu não sei em qual situação você tem vivido, mas como Jesus lançou uma palavra de ordem, lance agora, administre sobre a tua casa. Ei, Jesus te deu autoridades. Quando Ele derramou esse Espírito Santo sobre ti e disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, curai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós determinamos agora que toda força espiritual do mal lançada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que todo o mal que está acorrentado no hereditário seja quebrado agora por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo tenta lançar contra a nossa barca, seja vento, tribulação, angústia, depressão, opressão, Senhor Jesus, eu coloco aqui, Senhor, por todas as pessoas que nos pediram oração, Senhor, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, nós pedimos agora, Senhor, que o Teu amor, que essa sensação de pertença, que todo esse mal por não praticar a Tua palavra, Senhor, levando a juventude a se cortar, como tem me mandado as mensagens, Senhor. Ore por aquela pessoa, porque aquela pessoa está falando em se matar. Ore por aquela pessoa, porque ela tem cortado os pulsos, tem, oh meu filho e minha filha, isso tudo, essas atitudes são por nós não estarmos observando a palavra de Jesus tal como ela é. Por isso eu te suplico, vem Espírito Santo em auxílio também dessas pessoas, destes jovens, Senhor, que tem se martirizado por não buscar na Tua palavra o amor, por não buscar da Tua palavra a calmaria, por não buscar no Teu Espírito Santo a sabedoria para bem viver a vida. Por isso o vazio toma conta e nós te pedimos, Senhor, que a todas aquelas pessoas, que a mim, a João Paulo em particular, pediu a oração a esse respeito, que o Senhor possa, Senhor, lançar uma palavra de ordem sobre a vida dessas pessoas a qual foram me apresentadas o nome. Que aqui não vou falar por motivo de respeito também às famílias que estão passando por essas dificuldades. Mas te peço, Senhor, envia agora uma palavra de calmaria sobre a vida dessas pessoas e de todos esses que nos acompanham, Senhor. Seja ao vivo, ou seja também pelos canais de televisão, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agora abençoar em nome de Jesus. Amém. E fica para nós até amanhã esta tarefa: ouvir e observar. A onda veio, a tribulação veio, opa, pera lá, Jesus está comigo. Ele disse que se eu praticar, eu sou família dele. Então, ao invés de xingar, brigar e dar aquela má resposta, você segura e vamos exercitar a observar a palavra de Deus. Vamos então rapidamente aqui, porque o nosso horário já tem avançado. Vamos colocar aqui todos esses pedidos de oração
todos aqueles que pediram, que me falha o nome aqui agora, mas eu acho que é a Cristiane, que pediu pelas filhas, enfim, todo mundo, aqueles que têm alguma coisa agora no coração, um desejo, que nós possamos apresentar a Jesus, que nós possamos colocar sobre a fé e pedir para que Jesus venha acalmar as nossas tempestades, porque somos famílias de Cristo. Amém. Vamos pedir então agora essa bênção de Deus para coroar toda esta partilha. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre a nossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Tchau!